Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É com profunda alegria que estamos reunidos mais esse dia para continuarmos as nossas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Mestre Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui todos reunidos em teu nome. Te agradecemos por mais essa oportunidade de encarnação. Te agradecemos pela vida que temos, Pai. Rogamos o teu auxílio, o amparo de todas as equipes maiores, de todas as fraternidades universais pelo bem coletivo, para que eles possam estar cada vez mais próximos de nós, nos amparando a retirarmos as vendas dos olhos que nos permitem enxergar o caminho do Espírito. Nos auxilia, Mestre Jesus, a sair dessa cegueira. Nos auxilia a cair do cavalo para que, tateando as trevas das nossas tantas encarnações desajustadas às leis, possamos, como renovado de Damasco, seguir vida nova, todos renovando pensamentos e sentimentos. Ah, Mestre querido, que as dores de agora sejam um prelúdio de uma vida nova, de paz e de harmonia na regeneração. Nos ajuda a enxergar oportunidades em cada um desses desafios que agora se apresentam. Não nos deixe ficar distraídos e desatentos às provas que nos visitam a convivência, para que aproveitemos cada uma delas e construamos um futuro novo de paz, de vitória e de felicidade. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Sê conosco, Pai querido, para que a nossa caminhada e a nossa jornada seja um grande hino de esperança em passos largos de retorno ao Pai. Muito obrigado, que assim seja. Continuando no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos passar também pelo item 7, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Jesus, quando saiu para recrutar aqueles que seriam os responsáveis por iniciar a difusão da Boa Nova, ele não foi nos grandes centros gregos da oratória, não foi nos grandes centros de discussão das capitais romanas espalhadas por todo o império, não foi em busca dos grandes estudiosos, inteligentes, articuladores políticos, grandes líderes militares, não. Jesus buscou o simples. O primeiro convite de Jesus foi a Pedro, um pescador. E um pescador, como naquela época, eram pessoas que tinham poucas condições financeiras. Eram pessoas de uma vida rude, educação bastante difícil. Eram pessoas que sequer tinham a capacidade de articular muito bem as palavras, porque era uma vida muito dura, uma vida de sol a sol. Poucos tinham conhecimento de leitura ou de qualquer outro conhecimento da época. Foi esses que Jesus foi buscar.
E é importante que a gente deixe bem claro que nenhuma atitude de Jesus é isenta de significado e ensinamentos profundos. Nada que Jesus fez foi livre de algum aprendizado para nós. Dentro disso, nós precisamos nos perguntar: o que é que Jesus quis nos ensinar na escolha dos seus apóstolos? O que é que Jesus quis nos ensinar sendo a sua primeira escolha e sendo essa sua primeira escolha aquele no qual ele iria repousar a construção da sua igreja, da sua doutrina de amor, que foi Pedro, a grande pedra de sustentação? O que ele quis nos ensinar ao dizer que a pedra do meu evangelho eu escolho esse pescador simples, sem nenhum ou pouquíssimo conhecimento das doutrinas da época e até mesmo das questões científicas da época? O que Jesus quis nos mostrar com isso? Jesus, acima de tudo, quis nos apresentar a supremacia da ética, da moral divina, do amor, da humildade, da boa vontade e da caridade para a vitória do Espírito. Jesus quis nos mostrar a importância da simplicidade, a importância do amor, a importância da humildade na vida de um espírito. Nos conta a história que um dos amigos de Sócrates foi até o oráculo de Delfos e questionou as pitonisas, que hoje nós podemos chamar de médiuns, porque elas eram médiuns, qual era o homem mais sábio do mundo. O oráculo respondeu a ele que o indivíduo mais sábio do mundo, naquele momento, encarnado, era Sócrates. Ele voltou eufórico e contou para o seu mestre: Sócrates, o oráculo disse que você é o homem mais sábio do mundo. Sócrates ficou contrariado com aquela situação, porque ele não se sentia assim. Mas, dentro da cultura da época, tinha duas questões. Uma, não concordar com o oráculo era quase crime. A pessoa que não concordava com o oráculo é como se ela caísse em desgraça. E a segunda situação é que desobedecer o que o oráculo colocava era como se a gente puxasse para nós mesmos todas as maldições dos deuses. Sócrates ficou um pouco contrariado, mas não falou nada. Mas ele pensou consigo: vou provar para todo mundo que eu não sou o homem mais sábio do mundo. Ele procurou um artesão e ele ficou extasiado com tudo que aquele homem fazia. Viu qual a capacidade que ele tinha de transformar pedra bruta, elementos inertes em grandes obras de artes. E ele pensou: tá vendo? Eu jamais conseguiria fazer isso. Esse homem é muito mais sábio do que eu. E conversando um pouco com esse homem, ele se sentia à vontade de falar de qualquer assunto. E falava de tudo, sobre tudo. Sócrates foi até fazer um comentário de uma das suas obras e ele ficou bastante irritado. Sócrates seguiu. Foi falar com um médico da época. E ele ficou fascinado com a cultura daquele homem, com os conhecimentos que ele tinha dos remédios, do uso dos princípios ativos das plantas. Ele ficou muito encantado com tudo aquilo e também percebeu que aquele homem, por possuir uma cultura acima do nível do grupo geral, também se sentia à vontade para falar de qualquer coisa e emitir opiniões sobre qualquer assunto.
inclusive sobre questões dos artesãos, sobre qualquer assunto. Sócrates procurou um político, e não é preciso dizer que foi similar. O político, mais do que os outros, sentia-se em condições de falar de qualquer coisa e opinava em tudo e emitia pareceres sobre tudo. O fato que a vida de Sócrates passou, como todos sabem, pelo fato dele ensinar as pessoas a pensarem, refletirem e questionarem para encontrar a verdade, pelo fato dele propor a existência de um Deus único e propor a imortalidade da alma, dizendo que ela não vem nessa encarnação, não nasce agora e não morre depois. Ela já existia antes e continua pela eternidade. Por todas essas questões, ele foi levado a julgamento. E naquela época, quem fazia a defesa era o próprio acusado. E aí, num dado momento, quando ele estava sendo julgado pelos 501 juízes, que foi o julgamento dele, foi inclusive uma votação muito apertada, foram 271 votos para que ele tomasse o veneno e 230 para que ele continuasse vivo. Mas no momento da sua preleção de defesa, ele contou essa história. Contou a história do oráculo de Delfos, contou a sua conversa que ele teve com esses profissionais e ele terminou dizendo da seguinte maneira: hoje, realmente, e perante toda essa assembleia que me julga, eu tenho certeza que eu sou o homem mais sábio do mundo. Porque dentre todos que eu convivi até hoje, eu sou o único que tenho a consciência da dimensão daquilo que não sei. Ninguém mais reconhece aquilo que não sabe. Por isso que digo que só sei que nada sei. Nós, quando lemos o Livro dos Médiuns, nós percebemos que Allan Kardec, na introdução e nos primeiros capítulos, ele gasta toda uma energia para buscar nos mostrar que nós não temos condições de dizer que algo não existe simplesmente baseado na teoria da negação. Nós usamos muito a teoria da negação. Se eu não conheço, não existe, simples assim. Mas Kardec vem de uma maneira muito didática, buscando nos abrir os olhos de que, para dizer que algo não existe, eu preciso estudar aquele algo a fundo, me debruçar, me dedicar. Como eu posso emitir um parecer sobre algo que eu não conheço, não vivenciei, não experienciei e não estudei? Como eu posso dizer que algo é bom ou ruim se eu tenho pouco ou nenhum conhecimento? Nós precisamos entender com tudo isso, com esse exemplo de humildade de Sócrates, de reconhecer aquilo que não se sabe, e isso o tornava sábio, que é justamente esse caminho que nos levará para a regeneração. Nós temos equivocado dentro de nós que iremos para a regeneração somente se formos perfeitos, mas é mentira. Não vai para a regeneração o perfeito. Vai para a regeneração aquele que tem condições de reconhecer quando erra. A lei é de evolução. Nós vamos evoluir para sempre. A grande questão para evoluir é ter a coragem de se reconhecer quando erra. Quando eu acho que já sei tudo, como é que eu vou reconhecer que eu estou errando? Se eu acho que já tudo sei, como vou perceber meu erro? E se eu não enxergo meu erro, como é que eu vou evoluir? Nós vamos evoluir para sempre. Por isso da importância da humildade.
de estar sempre atento a ouvir e entender que não é no excesso de conhecimento, no excesso de estudo, que nós vamos alcançar a plenitude do Espírito. É na transformação moral, na base da humildade. Quando eu passo a ter coragem e não mais me importo em reconhecer que não sou tudo aquilo que eu pensava que era. Não me dói mais. O meu orgulho passa a não mais ficar ferido com a constatação de que ainda há muito para eu crescer. Pelo contrário, eu me regozijo, eu me ilumino e eu me encho de alegria em saber que há todo um caminho de esperança para crescer, evoluir, e assim é esse contínuo da vida. É por isso que Jesus não foi nos grandes centros de inteligência buscar aqueles que levariam a boa nova, porque a vitória do Espírito está baseada na humildade. Nós ainda nos comportamos como inquisitores e a gente precisa estar muito atento a isso. A gente ainda age como o dono da verdade. Será que existe só uma maneira de lavar um prato? Vamos partir para o nosso dia a dia. Será que existe só uma maneira de se limpar uma casa? Será que existe só uma maneira de se fazer qualquer tarefa simples? Mas também vamos para o outro lado. Quem nunca teve a experiência de conduzir a limpeza de uma casa diariamente e recebe uma orientação de alguém que já vivencia essa prática por muitos anos, será que nós não deveríamos ficar em silêncio e ouvir? Qual a capacidade que eu tenho para ficar questionando e ficar enchendo de negativas e resistências as orientações que eu recebo de alguém que já vivencia a experiência da vida? Como tem sido o nosso comportamento? Será que até hoje a gente não age dessa maneira? É justamente esse modo de agir que nos leva a nos perder em nós mesmos, que nos conduz para o orgulho. E é por isso que Jesus diz da prudência divina em levar a verdade aos simples e os humildes, porque eles não usariam aquilo para inflar o seu orgulho. Encerrando aqui essa primeira parte, nós vamos ainda nos próximos evangelhos aprofundar sobre todas essas questões da humildade, porque é um assunto muito importante para todos nós, por ser a base das virtudes, e todos sabem que para que uma casa seja segura, uma construção seja segura, é fundamental que o alicerce seja extremamente forte e estruturado. Tem uma história do Chico, no evangelho que ele fazia. Essa história está no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, escrito este livro pelo Bacelli, e ele conta que numa reunião no dia 28 de abril de 1984, após a leitura do trecho do Evangelho e os comentários dos amigos, Chico pediu permissão para colaborar com alguma coisa. E aí ele disse o seguinte: para terminar, eu vou dizer, não a título de anedota, mas de ensinamento. Trabalhei muitos anos no Ministério da Agricultura, 35 anos, aposentei-me. Chamado a um concurso no Rio de Janeiro para uma promoção substancial, as notas começavam de 40 até 100. A pessoa se classificava. Quem tivesse nota de 1 até 40 era zero total, falava Chico. Eu recebo mensagens, os espíritos transmitem livros, o concurso no Rio, as salas com muita gente, todos ficavam me olhando. Fizemos a prova e daí a 3 dias sai o resultado. Eu tinha tirado 37 zeros. Então o diretor do DASP
um homem muito ponderado, Dr. Luiz Simões Lopes, chamou o meu chefe e disse: Eu tenho vontade de conhecer o Francisco Xavier. Meu chefe veio envergonhado, dizia Chico. Era um general amigo que me protegia. Fui à sala do diretor já sabendo que tinha ganho 37 zeros. Ele me cumprimentou, dizendo que era um prazer me conhecer. Quero conhecê-lo, seu Francisco, por causa de minha senhora. Ela leu o livro Paulo e Estevão e gostou muito. Mas eu agora passei a me interessar por essa doutrina que minha mulher abraçou. Porque eu sou ateu. E por que eu estou interessado nessa doutrina agora? Porque até hoje, nesse concurso, ninguém foi tão mal como o senhor. Ninguém nunca tirou uma nota tão baixa e ninguém nunca tirou tantos zeros. A sua nota foi a pior desde o início do concurso. Com isso, não teria como você escrever esses livros todos. Você pode voltar a Pedro Leopoldo e continuar a trabalhar por quanto a lei de Getúlio permite. Chico sorriu e continuou. Na hora da minha desencarnação, eu não sei se essa conta de zero será dobrada, falando com muita sinceridade. Com a prece final, encerramos a tertúlia evangélica, enquanto todos meditávamos em tudo quanto ouvíramos questionando a nós próprios. Qual tem sido o meu aproveitamento espiritual na presente encarnação? E Chico nos deixou mais uma pergunta para que possamos refletir. Como estará a minha ficha nos arquivos da consciência? Aqui nós temos o exemplo claro de um espírito que cursou somente até o ensino fundamental, uma parte do ensino fundamental, mas que venceu enquanto espírito. Me lembro de uma história contada por Humberto de Campos. E, obviamente, nessa lembrança não terei acesso a todos os seus informes. Mas, vamos lá. Chegou até a porta do céu 3 homens, um muito letrado, muito competente, assim, uma pessoa muito ilustre. Chegou também um homem de armas, vencedor de guerras, de batalhas, e um trabalhador muito humilde, um trabalhador braçal. Aí, o anjo Gabriel ouviu a história de cada um e falou: olha, vocês aguardem aqui na porta que eu vou até o mestre perguntar o que faço. Aí, o Senhor disse: mas, Gabriel, será que essas pessoas têm condições de viver aqui no paraíso? Aí o anjo estava muito impressionado com o homem de letras. Ele tinha um elevado nível cultural. Tinha um gosto refinado, era uma pessoa muito fina. E consumiu todas as suas energias não procurando, né, de trabalhar na administração pública, enfim, gastou realmente, né, assim, buscando cada vez mais acesso às posições terrenas. Quando morreu, o seu corpo, já que era um homem tão ilustre, foi embalsamado e guardado no Panteão Nacional. Aí o mestre disse: bem, esse homem realmente cumpriu as leis da terra, mas a única solução para entrar no paraíso não são as coisas da terra,
Será que ele se lembrou do meu evangelho? Ah, Senhor, ele disse que não teve tempo, porque as lides terrenas não davam tempo para procurar as suas coisas. Ah, aqui não há lugar para ele, disse o mestre. Não se conquistam as venturas celestes com a riqueza das teorias da terra. E o soldado, o homem de armas? Ah, esse, replicou Gabriel, foi um herói de guerra. Chegou aqui cheio de medalhas, insígnias valiosas, e era um homem de grande bravura. E olha, ele foi assim, vencedor das batalhas que se colocou nas guerras terrenas. Foi tão importante a sua atuação que foram muitas pessoas no seu enterro. E olha, o seu corpo está no monumento de mármore de Carrara. Infelizmente, exclamou amargurado o Senhor, o céu está fechado para homens dessa natureza. Eu ensinei que deveriam os homens amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que poderia aqui estar um homem que se dedicou a matar outros homens? Infelizmente, aqui não é o lugar para ele. Aí sobrava aquele trabalhador braçal, bem humilde, sem cultura nenhuma. E aí o anjo Gabriel disse, esse Senhor viveu sobre os sopros frios da adversidade em toda a existência. E tem mais. Em todos esses momentos tão difíceis, ele sempre confiava no Senhor, aceitava as dificuldades do seu dia a dia. E quando ele morreu, foram mãos piedosas que abriram uma sepultura anônima para os desgraçados da terra. Aí, o mestre diz, o céu pertence a esse herói Gabriel, porque as suas esperanças colocadas no meu amor são sementes benditas, que frutificarão na percentagem de 1000/1. Se os homens o ignoram, o céu deve conhecer seus heroísmos obscuros e os seus sacrifícios nobilitantes. E enquanto o homem letrado e o homem de armas voltavam ao cadinho das reencarnações dolorosas da terra, aquele trabalhador humilde se cobria com as claridades do infinito, buscando outras possibilidades de trabalho para o seu amor e para o seu devotamento. Vamos lembrar aquela historinha do Zé? Aquele humilde, aquele andante mesmo, miserável, que todo dia ia à igreja e dizia, oi Jesus, aqui é o Zé. Passaram-se os anos e todo dia ele ia à mesma igreja, sentava no mesmo banco, fazia a mesma coisa. Até que começou a passar muito mal. Levaram para um hospital de caridade e ele estava desencarnando quando ele viu um homem belíssimo do lado dele e disse, oi Zé, aqui é Jesus. Vim te buscar. Então, o que vale? Temos sim que desenvolver a nossa cultura, a nossa inteligência, de buscarmos o conhecimento terreno,
que é uma das asas da nossa personalidade. Mas se nós não tivermos o amor, se nós não tivermos a confiança, se nós não tivermos a esperança nas benesses do Evangelho, não teremos as oportunidades de estarmos com Jesus. Mestre amado, que as bênçãos do teu amor possam inundar a toda a terra, possam dulcificar o coração de todos os nossos irmãos. Mestre Jesus, auxilia-nos neste momento em que as dificuldades nos mostram que somos todos irmãos. Auxilia-nos, Jesus, a sentirmos o amor aos nossos irmãos que sofrem. Auxilia-nos, ó Jesus, a compreendermos as docíssimas palavras das bem-aventuranças que nos trouxestes. Dá-nos, Mestre, a confiança. Dá-nos, Senhor, a esperança para seguirmos os teus passos apesar das dificuldades da terra, pois sabemos, ó Jesus, que ao findar dos nossos dias terrenos, possamos todos nós verificarmos que a nossa jornada terrena foi um hino de amor aos nossos irmãos da terra. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos.